Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pichler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter. Ele serve de complemento na formação dos nossos alunos do curso tecnológico de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é retransmitido através do canal 5 da NET, 72 da TVA, a TV Comunitária de Curitiba. E na primeira parte do programa de hoje nós vamos debater as políticas públicas para adolescentes. E a nossa entrevistada é a médica Júlia Valéria Cordellini. Ela é médica ebiatra, ou seja, médica de adolescentes, com especialização em violência doméstica e educação em saúde. Ela coordena o Programa Municipal de Adolescente Saudável da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. A doutora Júlia Valéria também tem o título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela tem especialização na área de violência doméstica contra crianças e adolescentes pelo Instituto de Psicologia da USP. Também ela é especialista em adolescência pela Sociedade Brasileira de Pediatria e tem especialização em educação e saúde pelas Faculdades Evangélicas do Paraná, a FEPAR. Doutora Júlia Valéria, é um prazer muito grande tê-la aqui em Gestão Pública em Debate, hoje em que nós vamos tratar deste momento muito importante na vida de todo ser humano, que é a passagem do período, digamos assim, da criança para a vida adulta, que é esse período da adolescência. Tem um aspecto biológico e também tem um aspecto, podemos dizer assim, do tempo, né, da idade da criança. Eu gostaria que a senhora situasse o adolescente. Quando começa a adolescência, quando termina, se ela pode começar um pouco antes do previsto, terminar um pouco depois. Eu gostaria que a senhora nos situasse a respeito da adolescência. Ok, Jorge, muito obrigada por essa oportunidade. Então, vamos situar cronologicamente a adolescência, né? Porque você está colocando uma questão de idade. A Organização Mundial de Saúde, ela define o período de adolescência dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria acata também essa cronologia de 10 a 19. E aí nós consideramos adulto jovem ou jovem de 20 a 24 anos, 11 meses e 29 dias. Aí, respondendo a tua segunda pergunta, quando você fala, pode começar antes, né, e pode terminar depois? Claro que sim, porque a adolescência ela é uma fase, é composta por mudanças de corpo, que nós chamamos de puberdade, e por mudanças emocionais, sociais e nas relações familiares. Então, quanto mais a sociedade vem evoluindo, isso tem um custo, porque a gente vem encurtando a infância, não é isso? Tanto que hoje até se fala em pré-adolescentes, e nós estamos, por uma questão também de formação, prolongando a dependência de jovens dentro da casa, dentro da família. Então, ela pode realmente, por estímulos de mídia, estímulos sociais, estímulos visuais, entrar com esse amadurecimento psicossocial antes dos 10 anos. Às vezes, sem ter entrado nas mudanças biológicas. E essas mudanças biológicas, doutora Júlia, elas também afetam o aspecto emocional, o aspecto psíquico da criança. Porque na realidade é assim, a criança vem num desenvolvimento, tá certo? No seu meio familiar, no seu meio social, no seu meio escolar, e de repente ela muda esse corpo, ela muda essa cabeça, a maneira de enxergar o mundo, a maneira de se ver e a maneira de ver as pessoas ao entorno, os colegas, a família. Então, quando essa mudança ocorre de maneira muito precoce no corpo,
mesmo sem ser puberdade precoce, ela tem um impacto. E é preciso que a família entenda essas modificações, compreenda esse processo de amadurecimento de seu filho ou de sua filha e aprenda a ser pai e mãe de adolescentes. A senhora diria que o pai e a mãe têm que ser mais tolerantes com o adolescente? Qual é o comportamento do pai e a mãe para que essa fase, que é uma fase fantástica e também difícil para os dois lados, ela possa ser superada sem traumas? Olha, eu acho que é um momento de reacomodação familiar. O adolescente ele está perdido em algumas coisas, se reencontrando em todas as questões, e a família ela tem que entender que ela não tem mais um bebê nem uma criança. Então eu não diria tolerância, eu dizia uma reaprender familiar dessas novas relações. Como o pai e mãe aprende a ser pai e mãe de criança, ele passa a aprender a ser pai e mãe de adolescente. Tem que ler um pouco mais, tem que se atualizar, tem que aprender a ouvir mais seu filho, a dialogar mais com ele, quer dizer, dialogar, ouvir e falar, não só falar, tá certo? E ele precisa, inclusive, aprender a negociar. Até onde libera, até onde não libera, e de maneira muito calma, corresponsabilizar esse filho e essa filha, para que ele aprenda a lidar com esses novos desafios, né? De andar sozinho, de voltar da escola sozinho, de começar a ter novos amigos, inclusive depois quando começar a sair, seja para o cinema, seja para uma balada, ele vai ter que aprender a negociar e a pactuar algumas questões, para que haja um mínimo de calma nas relações familiares. Há muitas diferenças entre o adolescente menino ou a adolescente menina? Claro. Nesse período? Algumas diferenças naturais, outras muito semelhantes, né? Então, assim, de que adolescente nós estamos falando, Jorge? Eu acho importante que a gente situe. Nós estamos falando de um adolescente do meio rural, nós estamos falando de um adolescente de uma grande cidade urbana, nós estamos falando de uma cidade de interior, né? Porque isso modifica o social, ele influencia o comportamento desses adolescentes. E, claramente, desses adultos que vivem nesse social influenciam o comportamento do adolescente. Então, assim, os meninos, pela questão da cultura, eles são criados de maneira diferente das meninas. Então, isso é uma mudança que a gente tem aí na sociedade em geral. A questão de acesso a informações. Algumas chegam antes para os meninos, outras chegam antes para as meninas, tá certo? Então, eu diria que existem as diferenças biológicas do corpo, porque os meninos têm todo um amadurecimento pela questão hormonal diferente das meninas, óbvio. Mas a menina começa antes, esse período da puberdade? Claro, excelente. Ela começa coisa de 2 anos antes. As meninas entram em puberdade mais cedo, quer dizer, elas amadurecem de corpo e de emocional antes dos meninos. Em torno de 2 anos antes. Se você pega um menino de 12 e uma menina de 12, a diferença é muito grande. Tanto de corpo, porque elas estão praticamente com a puberdade no final, quase que instaladas, já menstruando, com todo o desenvolvimento de mudanças. E os meninos, às vezes, eles estão iniciando a puberdade e com um comportamento emocional ainda muito infantil. Né? Então, isso tem uma questão hormonal e tem uma questão cultural, pela maneira como são criados. Muito bem. A senhora falou desta questão por exemplo, as meninas, elas passam a menstruar e aí também começa a ter, digamos assim, consequências se Sim. elas estiverem envolvidas ou começarem a manter relações sexuais. Certo. Que tipo de comportamento, de políticas que, por exemplo, a senhora lá na Secretaria Municipal da Saúde, que tipo de política, vamos pegar o exemplo específico aqui da cidade de Curitiba, ela faz para essas crianças, principalmente esses jovens que estão iniciando? Eu acho que é assim, nós temos a equipe de saúde muito profissional em todas as unidades de saúde, sendo capacitadas todo ano para aprender esse olhar de cuidador e de orientador sobre os adolescentes. Então, toda a equipe é capacitada e para atender meninos e meninas. Quando as meninas, respondendo especificamente a sua pergunta, quando as meninas chegam nas unidades de saúde, elas são vistas como sujeitos de direitos e deveres, como uma cidadã
que tem acesso ao Sistema Único de Saúde como qualquer outro cidadão. Independente da idade. Independente dessa idade, é de 10, de 11 ou de 12. Então, ela é vista como adolescente, atendida e entendida como adolescente. Porque a maneira como a unidade se prepara para atender criança, ela tem as suas estratégias, para atender o adolescente ela tem outras, para atender o adulto outra e o idoso outra. Então, especificamente na adolescência, todos os profissionais são capacitados, eles têm um protocolo que a gente organiza, como eu já te mostrei, né? Que é o protocolo que organiza todo um processo de trabalho e dá subsídios técnicos para aprender a lidar com as questões da medicação, com as questões do exame físico, com as questões nutricionais relacionadas à drogadição e relacionado à saúde sexual e reprodutiva. Aqui eu estou observando, abriu justamente na gravidez da adolescência, certo. Eu vejo que, por exemplo, no ano de 2000 houve um caso de uma menina com 11 anos em Curitiba que esteve grávida. Isso. E a partir dos 12 anos tem se mantido em torno de 3 casos de gravidez. 13 anos de idade, a gente já vê 24, 34, 19, mas 14, 15, 16 anos então, a média de 17, 18, de 700, 800 casos por ano nós temos de gravidez aqui. Pois é, nós trabalhamos exatamente aí, isso nos faz falar sobre saúde sexual e reprodutiva. Então, primeira questão, na questão do adolescente, nós não trabalhamos isso só voltado às meninas. Gravidez na adolescência não é uma questão só de meninas. Então, nós trabalhamos paternidade e maternidade responsável. E temos em todas as nossas unidades de saúde os métodos anticoncepcionais. Certo. Estão acessíveis, inclusive? Acessíveis a qualquer cidadão curitibano, tá certo? E ao adolescente menino e ao adolescente menina, eles podem ir nas unidades de saúde que eles vão ser atendidos. Seria, digamos, a utilização da camisinha, claro. Por exemplo, do anticoncepcional, claro. Da pílula. A camisinha, inclusive, nós somos uma das cidades que concretamente faz a disponibilização das camisinhas de maneira desburocratizada. Ele não precisa passar em consulta médica para ter acesso ao preservativo masculino. Ele vai nem lá, ele, nem ela. Pede na... Seja na pré-consulta, seja na farmácia, seja naquele profissional que ele tem mais vínculo, qualquer profissional da unidade de saúde, ele está capacitado e autorizado a fazer essa disponibilização com as orientações para o adolescente. Por exemplo, uma menina, a partir de que idade ela pode tomar a pílula? Veja, normalmente nós fazemos isso em consulta. É diferente o preservativo e é diferente o anticoncepcional pílula. Ela tem que passar em consulta médica aí, tá certo? Para que o médico possa avaliar, possa fazer um exame clínico, solicitar às vezes alguns exames para saber qual o anticoncepcional mais adequado. De maneira geral, nós encaminhamos para a anticoncepção 2 anos pós-menarca. Isso é um conceito geral. É a primeira menstruação, né? Primeira menstruação. Menarca é a primeira menstruação. Mas quando há um risco ou risco ou vulnerabilidade de engravidar precocemente de maneira não planejada, nós já damos anticoncepcionais 6 meses após a menstruação. Então, a gente está sempre vendo o risco e o benefício. Certo. E as doenças sexualmente transmitidas? Essas doenças, elas atingem muitos adolescentes, meninas e meninos? De ambos os sexos, né? E isso aí não é só na saúde pública, porque as atividades sexuais acontecem na saúde pública e acontecem em consultório privado. Então, a gente também tem, né, isso aí acontecendo, mas nós temos diminuído exatamente porque nós fazemos muita informação em saúde. Nós temos materiais, fazemos capacitação de professores, fazemos capacitações dos adolescentes, porque nós estimulamos muito o protagonismo juvenil, quer dizer, o jovem se capacitando, se responsabilizando por si, pelo outro, e passando informações legais entre seus pares. Esse material todo está disponível nos postos de saúde aqui de Curitiba? Nos postos e lá na coordenação do adolescente. Esse é um guia para a família, nossos adolescentes. Aqui são orientações para os pais. Isso.
Para os pais ou para os familiares de maneira geral, porque às vezes o adolescente não está morando com seu pai ou com sua mãe. Certo. Então nós fizemos esse guia para facilitar o conhecimento dos familiares e que aí eles possam diminuir também suas angústias e ficar mais tranquilos para falar com seus filhos. Certo. Eu vejo aqui um outro folheto que é violência, cultura de paz. Versus também, cultura de paz. Exatamente. A senhora é especialista em violência no lar. As crianças, os adolescentes, eles... é alto esse índice de violência que eles sofrem, seja ela sexual, seja ela mesmo física, agressão, dentro do ambiente familiar? A gente tem violência sexual como mais notificada do que as outras. É claro que a psicológica está em todas, né? A violência psicológica, você ser agredido fisicamente, você também tem violência emocional. Ao sofrer uma violência sexual, você também tem violência psicológica. Ao ser negligenciado, também. Então, nós temos sim a nossa rede de proteção que faz toda essa organização para ter um banco de dados, de notificações, para que nós possamos atuar. E nós temos uma organização de atenção à violência sexual. Essa violência é praticada mais pelos próprios pais ou por alguém da própria família? Olha, a gente tem muita violência praticada pelo pai, pelo padrasto, pelos familiares. Agora, a adolescente também sofre a violência externa de desconhecidos, por conta da sua beleza de mudança de corpo, porque sai muitas vezes desacompanhado, às vezes não alcança alguns riscos aos quais elas estão expostas, mas a violência doméstica, Jorge, ainda é um problema sério. Doutora Júlia, e esses números que são apresentados aqui, por exemplo, adolescente na faixa de 19 anos, em média 1.500 gravidez por ano. Esses números são só dos adolescentes que são atendidos pelas unidades de saúde ou são todos os casos registrados em Curitiba? Isso. Inclusive daqueles adolescentes cujos pais têm planos de saúde e que às vezes são tratados em clínicas particulares ou são tratados pelas empresas de saúde. Isso. Né? Esses números aí é o dado SINASC, SUS e não SUS. Quer dizer, todos público, os dados. Todos os dados, SUS e não SUS, tá certo? Nós temos aí, inclusive Curitiba, ele é uma das capitais onde o número de gravidez na adolescência é o menor do Brasil. Nós estamos baixando gradativamente, nós temos agora, em 2006, nós fechamos com 15,8%. Ainda não está aí no protocolo, são dados recentes. Certo. E nós pode observar que nós estamos aí gradativamente baixando esse percentual de gravidez na adolescência. O último dado aqui de 2004, nós tivemos um total de em torno de 25 mil gestações aqui em Curitiba. Deste percentual, talvez umas 5 mil foram de adolescentes. Isso, exatamente. Mais ou menos isso, né? Isso. Então, um outro dado que nós gostaríamos de dialogar com a senhora, doutora Júlia, diz respeito a essa questão, por exemplo, do planejamento familiar. Certo. Nós sabemos que é um direito das famílias, está na Constituição do nosso país, de escolher o momento de ter os seus filhos e muitas vezes o adolescente, até pela própria energia, por esse momento de transformação, eles acabam se envolvendo e ocorre esta gravidez indesejada. Que tipo de tratamento existe, digamos assim, o acompanhamento para esses jovens que vão ter um filho e às vezes não estão preparados para o momento, né? Eu acho assim, que primeiro a gente tem que ver que a gravidez ela pode ser não planejada, porque muitas vezes ela é desejada, Jorge. Pode ser pelos próprios adolescentes? Pelos próprios adolescentes ela é planejada e desejada. Então, às vezes os adultos ficam imaginando que os adolescentes não querem engravidar. Querem. E planejam até para engravidar. O que nós precisamos é capacitá-los para que isso seja uma escolha consciente e responsável. Certo. Tá certo? Então, a gente parte dessa questão de que também eles podem fazer esse planejamento. E na adolescência, nós não chamamos planejamento familiar. Nós trabalhamos como anticoncepção na adolescência, porque ao ter relação sexual, isso não quer dizer que todos os adolescentes
têm relação sexual, tem aqueles que não têm, que estão na sua abstinência voluntária, consciente, né? E ao ter atividade sexual, que ele e ela façam de maneira a se proteger. Quer dizer, eu me amo e eu te amo, no sentido de cuido de mim e cuido de você. Tá certo? Na anticoncepção, na adolescência, nós falamos, use a camisinha e faça uso de um método anticoncepcional. É isso que nós temos como referencial de dupla proteção ou proteção combinada. Não é só o fato da camisinha proteger contra as DST e contra uma gravidez não planejada que ela dá conta de tudo. É preciso que a menina tenha consciência de que ela deve tomar o anticoncepcional. Seja ele oral, injetável, mensal, isso aí ela vai decidir com o médico em consultório. O injetável, ele seria aplicado no próprio posto de saúde? Se ela quiser. É possível? É possível. Se ela quiser, é possível, sim. Ela já sai com a medicação feita. Entregue de maneira gratuita. Não precisa de uma autorização dos pais, nada? Não. Nós temos, inclusive, muito cuidado. Isso é uma grande pergunta, porque nós temos aí, assim, uma questão de faixa etária, de quando liberar adolescente para esse autocuidado. E as nossas unidades são capacitadas para acolher o adolescente. Isso é um direito. Ele pode ir sozinho, não precisa estar acompanhado dos pais? O ideal seria que a família estivesse sempre junta, acompanhando. Mas se essa adolescente, principalmente porque nós atendemos adolescentes que vivem às vezes em situações de muito risco e vulnerabilidade e que às vezes a família nem está acompanhando. A mãe às vezes não pode, e essa adolescente ao chegar na unidade, ela é acolhida, independente dela estar com seu familiar ou não. Ela é acolhida, ouvida, e a partir dessa maturidade que ela tem e do que ela traz, é que é feito o diagnóstico e tomada a conduta em relação ao caso dela. Mas a adolescente não vai deixar de ser atendida nas unidades caso ela chegue desacompanhada. Não. Isso é um direito dela e é um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Acesso universal. Correto. Nós já falamos a respeito dos pais, da preparação dos pais. Isso. O que a senhora aconselharia um pai e uma mãe a tratar desses temas, por exemplo, da gravidez, enfim, desses temas envolvendo a sexualidade para a menina, para o menino. Porque sempre é um tabu, é uma dificuldade. Difícil, né? É difícil, nós fomos criados com uma educação muito relacionada à questão do proibido, do feio ou do sujo em relação à sexualidade. Certo. Mas eu diria até porque eu sou mãe também de duas adolescentes, claro, né? E eu digo assim, primeiro que a gente precisa separar sexo de sexualidade. Falar de sexualidade com seu filho ou sua filha não é você iniciar falando de sexo, tá certo? É você falar de algo mais. É falar de energia de vida, é falar de escolhas saudáveis, é falar sobre e clarear sobre o que é ser homem e ser mulher vivendo na sociedade urbana no século XXI. Tá certo? Porque a educação, ela tem que capacitar para viver aonde nós estamos e não há 200 anos atrás. Ela tem que capacitar o adolescente e a adolescente para ter discernimento de escolhas baseado em informações éticas adequadas à sua faixa etária e que sejam respondidas sempre que o adolescente ou o adolescente perguntar. Porque primeiro ele busca isso em casa. Por mais que os adolescentes tenham uma rebeldia própria desse momento, questionem pai e mãe, mas eles estão, na realidade, testando até onde esse pai e essa mãe ama, até onde esse pai e essa mãe sustenta os seus valores de casa e até onde esses pais e mães são sinceros, ao dizer sim, ao dizer não sei. Então, eu digo assim, seja verdadeiro. Antes de qualquer coisa, pai e mãe tem que ser pai e mãe. Não tem que ser médico, não tem que ser psicólogo, não tem que ser professor. Ele tem que exercer o seu papel de pai e mãe. Transmitir os valores daquele casal, ou se for um casal separado, de que maneira aquela família for constituída, seja qual for a conformação familiar, que ela transmita os seus valores. Primeira noção de mundo, primeira noção de ser homem e mulher, vem da família. Mesmo que ela não fale, ela demonstra nas atitudes. Então, os valores começam em casa e eles são o grande estruturador para esse adolescente. Então, pai e mãe tem que falar, tem que responder e tem que dizer, inclusive, quando não sabe, de maneira muito verdadeira, meu filho, eu não sei.
vamos buscar junto, me ajude, vou pensar, estou na dúvida. O pai não tem que ser herói, a mãe não tem que ser super mulher. Ela tem que ser pai e mãe, estar próxima, ouvir esse filho, trocar e ser, antes de tudo, verdadeiro. Uma última pergunta, doutora Júlia, diz respeito ao problema das drogas com os adolescentes. Isso não é fácil. Como é que isso é tratado a nível de saúde pública? Perfeito. Quais são as políticas que nós temos aqui em Curitiba? Nós temos excelentes políticas, né? A gente vem aí, inclusive eu quero mostrar os guias, porque nós sabemos da importância da prevenção, porque nós conhecemos a dificuldade do tratamento. Então, esse ano nós lançamos de maneira, junto com outras secretarias, esses guias, Jorge, exatamente voltado ao adolescente e ao familiar, para que eles busquem entender a complexidade da questão das drogas e busquem novos prazeres e busquem novas opções de vida e de escolhas saudáveis. Então, nós estamos capacitando familiares, várias pessoas, para aprender a lidar com isso. E nós temos unidades especializadas para atender, que é o nosso Centro Vida, o Cara Limpa, que é para atender especificamente crianças e adolescentes com problemas de dependência química. Depois que ele já tem essa dependência, certo, seja por álcool, seja por outros produtos mais graves, claro. Que tipo de tratamento? São clínicas ou é feito esse tratamento no próprio ambulatório, no próprio posto de saúde? Dependendo do grau da dependência, nós temos o tratamento na unidade de saúde, inicia nas nossas unidades. Quando há uma complexidade, ele vai para os CAPs, né? São os nossos ambulatórios especializados. Se precisar uma desintoxicação, nós temos os CEMUS, que são centros médicos de urgências e emergências, onde tem psiquiatras, pessoas capacitadas para fazer essa desintoxicação. E temos, quando precisa, uma central reguladora de leitos, que permite internar o paciente por um tempo mais prolongado. Mas cada caso é um caso e é visto a necessidade de acordo com a dependência e com a noção de família e a noção também que o psiquiatra tem daquele caso. Entendeu? Mas nós temos o atendimento ambulatorial, o atendimento de CAPS, o atendimento de emergências e o atendimento hospitalar. Muito bem, nós entrevistamos a doutora Júlia Valéria Cordelini, ela que é médica de adolescentes, e o tema de hoje, primeira parte do programa, foi políticas públicas para adolescentes. Doutora Júlia, nós queremos agradecer muito a sua participação em gestão pública em debate. Muito obrigado. Obrigada. Eu quero convidá-los para o lançamento de 4 livros do curso de Gestão Pública. O livro Gestão Pública de Serviços Sociais, da professora Samira Kauchiger. O livro Insustentabilidade Urbana, do professor Carlos Nigro. O livro Planejamento Urbano, do professor Fábio Duarte. E o livro que eu escrevi, A Organização Municipal e a Política Urbana. Esses 4 livros serão lançados no dia 9 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Você é nosso convidado.
Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Na segunda parte do programa de hoje, nós teremos uma programação especial. Nós vamos tratar da questão urbana. Vamos abordar o fenômeno urbano, o que é a cidade, o conceito de cidade, as regiões metropolitanas, os direitos humanos, os direitos fundamentais e o urbanismo e as funções sociais da cidade. Esta segunda parte é atendendo a um apelo dos nossos telespectadores que gostariam de saber como ocorre uma aula no curso de Gestão Pública da FATEC Internacional. Então, nos próximos 30 minutos, vocês vão acompanhar esta aula de Gestão Pública, especialmente a aula de Organização Municipal e Legislação. E também é uma demonstração do conteúdo do nosso livro, A Organização Municipal e a Política Urbana, que estaremos lançando no próximo dia 9 de novembro, sexta-feira, às 19h30, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Muito obrigado, espero que vocês todos gostem desta aula. Olá pessoal, então estamos aqui novamente com mais uma disciplina do módulo C 2007, Gestão de Políticas Públicas, agora com a unidade curricular de Organização Municipal e Legislação com o professor Jorge Bernardi. Então, novamente, o que eu queria dizer, qual o nosso critério? O professor Jorge Bernardi foi escolhido para essa disciplina exatamente pela sua formação, pela sua experiência, por todo o trabalho que ele vem desenvolvendo e principalmente como vereador de Curitiba já há mais de 5 mandatos. Seis? Opa, desculpe, professor. 6 mandatos, então acredito que é a pessoa ideal, é o professor ideal para ministrar essa disciplina. Vou fazer uma rápida apresentação do professor Jorge Bernardi, até porque ele dispensa a apresentação em função de toda a sua formação, de todo o seu trabalho. O professor Jorge Bernardi, para quem não conhece, é mestre em gestão urbana, jornalista, advogado, professor universitário, coordenador do curso de gestão pública, é vereador, como ele disse, há mais de 25 anos, já por 6 mandatos consecutivos aqui em Curitiba. Então, vocês imaginem a experiência que o professor tem nessa área de gestão urbana, Já foi presidente da Câmara Municipal de Curitiba na gestão 89-90 e presidente do Comitê Latino-Americano de Parlamentos Municipais em 2001. Foi fundador e ex-presidente da União dos Vereadores do Paraná. E também é suplente do senador Osmar Dias, como um político experiente. Então, pessoal, para essa disciplina, o professor Jorge Bernardi também vai complementar a sua apresentação e também falar sobre o conteúdo e qual a concepção e o foco dessa disciplina. Então, professor, obrigado, Bernardoni. Sucesso, tenho certeza que vai ser uma excelente aula, como já foi na sua disciplina passada. Obrigado. Então, eu quero inicialmente agradecer a todos vocês, meus alunos em todo o Brasil, dizer que para mim é uma honra, é uma satisfação, é uma alegria e uma responsabilidade muito grande ser o professor desta disciplina Organização Municipal e Legislação. Vocês devem ter recebido este livro, A Organização Municipal e a Política Urbana. Este livro foi escrito especialmente para esta disciplina. Aliás, os nossos alunos de Curitiba e da região metropolitana estão convidados para o lançamento deste livro no próximo dia 9 de novembro, a partir das 19h30, no Memorial de Curitiba, aqui no Largo da Ordem.
eu gostaria de ter lá todos os meus alunos de Curitiba, da região metropolitana, porque eu conheço vocês apenas pelo nome. Pessoalmente, são muito poucos os que eu conheço. Vocês não se preocupem com o tamanho do livro, são mais de 400 páginas, mas nós procuramos abordar todos os temas desta disciplina. As 424 páginas, nós vamos apresentá-las nestas 6 horas, nestes 6 encontros que teremos a partir de hoje. Nós vamos tratar, e é objeto também do livro, da questão urbana, vamos tratar da organização política do município, será tratado nessas aulas dos poderes municipais, poder legislativo, poder executivo, o sistema tributário municipal, o poder de polícia. Também nós vamos tratar nessas aulas da estrutura administrativa do município, os instrumentos de política urbana, o parcelamento do solo urbano, os instrumentos fundiários de gestão urbana, vamos tratar da função social da propriedade e vamos concluir esse nosso curso, essas 6 aulas, com o plano diretor. E vamos abordar a gestão democrática, o planejamento urbano, o planejamento estratégico, o impacto de vizinhança, o estudo de impacto ambiental, enfim. Eu espero que no final deste curso, além de vocês aprenderem, entenderem todo esse processo de como se organiza e como funciona o município, eu espero que também vocês possam estarem preparados para contribuir nos seus municípios com a elaboração ou então a revisão do plano diretor. Vamos então à aula. A questão urbana. Temos que começar, evidentemente, pelo início, como tudo começou. A teoria hegemônica, ou seja, aquela teoria que hoje é mais aceita pelos cientistas, dizem que o universo começou há 14 bilhões de anos com uma grande explosão. Houve uma singularidade, ou seja, houve uma explosão e ali começou a se formar o universo. Surgiram as galáxias, surgiram as estrelas, os planetas. Então tudo começou há muito tempo atrás. E essa mesma teoria diz que o universo está em expansão. A nossa Terra, ou seja, este planeta onde nós vivemos e aqui onde nós construímos os nossos sonhos, aonde nós estamos participando desta aventura extraordinária que é viver, ela, podemos dizer, tem cerca de 5 bilhões de anos. Mas a vida, ela começou há aproximadamente 3 bilhões de anos, a vida aqui na Terra. E nós, os seres humanos, depois de todo um processo de evolução, nós temos este formato, ou seja, somos, pela ciência, denominados de Homo sapiens, a partir de 190 mil anos atrás. Então, esse foi o início, foi o processo que começou o universo até chegarmos aos dias de hoje. Pois bem, nesse processo de evolução do homem, nós tivemos várias fases. Primeiro, a espécie Homo, que não era ainda Homo sapiens, ela se iniciou vivendo sobre as árvores, depois foi para as savanas, habitou as cavernas e, finalmente, alguns milênios atrás, talvez 4, 5, 6 milênios atrás, a ciência ainda não pôde detectar ao certo, é que começaram a surgir as primeiras povoações. Ou seja, primeiro foi um acampamento, o ser humano, o homem, se tornou gregário, ele passou a viver num determinado local, ele dominou, digamos assim, domesticou a agricultura, alguns animais passaram a conviver com o ser humano, entre eles o cachorro, os
podemos dizer assim, a vaca, os cavalos, enfim, alguns animais passaram a contribuir nesta pequena sociedade humana que iria se estruturando em vários pontos do nosso planeta. Posteriormente, este acampamento que mudava de lugar, ele passou para uma aldeia, agora fortificada, já se defendendo dos outros homens, a fortaleza, ou seja, uma fortaleza, um ambiente de proteção, não apenas contra os animais selvagens, contra a fúria da própria natureza, mas principalmente contra a agressão dos nossos próprios semelhantes. E assim houve uma evolução do processo de urbanização, até finalmente nós chegarmos às cidades. As cidades mais antigas que foram descobertas pela ciência têm cerca de 6 mil anos. E as cidades também foram evoluindo, e principalmente no século XX, nós atingimos este fenômeno da megalópolis. Pois bem, as civilizações que foram se constituindo ao longo do tempo, cada uma delas teve certas características. Por exemplo, as civilizações orientais, como da China, da Índia, do Japão, elas construíam as suas cidades, construíam os seus ambientes urbanos através de traçados que podemos dizer geométricos. Então, isso foi uma característica dessas civilizações na antiguidade. Posteriormente, nós podemos ver que, talvez em períodos muito semelhantes, as civilizações americanas, como os Incas, aqui na América do Sul, eu mesmo tive o privilégio de conhecer a cidade de Machu Picchu, conhecer Cusco, que foi a capital do Império Inca, que fica no Peru, e que, quando os espanhóis chegaram lá no século XVI, em torno de 1550, Cusco tinha mais de 1 milhão de habitantes, enquanto que as grandes cidades europeias não passavam de 30, 40 mil habitantes. Então aqui nós tivemos estas civilizações, que foram os Incas, os Astecas, os Maias, e eles tinham algumas características. As suas civilizações, as suas cidades ficavam em montanhas e eles adaptavam-se ao relevo. Então essa foi uma característica dessas civilizações americanas. Na Mesopotâmia, por exemplo, essa região onde hoje é o Iraque, o Irã, essa região ali, nós tivemos também algumas civilizações da antiguidade e essas civilizações, elas chegaram até controlar o clima, o microclima do ambiente. Lá são regiões desérticas e nós sabemos que ali, por exemplo, a Babilônia tinha jardins suspensos para que os habitantes dessa cidade da Babilônia eles pudessem viver com conforto, junto com plantas, enfim, o clima, o microclima local era controlado. Pois bem, continuando, nós vamos ver que no Egito, são civilizações mais conhecidas de todos nós, o espaço urbano ele tinha uma visão metafísica, ou seja, aquelas pirâmides, aquelas esculturas como a Esfinge e outras, elas tinham todo um sentido de fazer com que aquilo tudo fosse uma espécie de uma oferenda, de uma homenagem aos deuses. Os gregos, por exemplo, também tiveram uma civilização bastante avançada e, durante o período em que floresceu a cultura grega, as cidades tinham um traçado que hoje nós conhecemos, os arquitetos, os urbanistas, chamam de tabuleiro de xadrez, ou seja, com quadras entrelaçadas. Pois bem, a antiga Roma, a civilização romana, isso no início da nossa era cristã, por volta do ano 100, chegou a ter 1 milhão de habitantes. E vocês observem que eles tinham todo um sistema de canais, de abastecimento de água, de recolhimento dos esgotos. E depois, na Idade Média, a Roma, quando os bárbaros invadiram e destruíram os aquedutos, que eram os canais
que irrigavam a cidade. Quando isso aconteceu, Roma foi definhando e chegou na Idade Média a ter 12, 15 mil habitantes. Hoje, novamente, é uma cidade de 3, 4 milhões de habitantes. Pois bem, então nós vimos aí que Roma chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. O que aconteceu na Idade Média? O período da Idade Média é aquele período considerado desde a queda do Império Romano no Ocidente, por volta do ano 470, até o início das descobertas, por volta do ano de 1500. Nesse período houve um processo de desurbanização, principalmente aqui na Europa, nesta parte ocidental, podemos assim chamar, do planeta. Então, aquelas cidades que foram cidades com uma grande população, muito bem organizadas, elas praticamente desapareceram ou definharam. E surgiram cidades ao entorno dos castelos. E aí houve podemos assim chamar, um verdadeiro caos urbano, porque eram ruas estreitas, insalubres, cheias de problemas. E esse período foi um período de um retrocesso da civilização ocidental, podemos assim dizer, em relação à questão urbana. Nós observamos também uma degradação ambiental. Já na Idade Moderna, nós vamos observar que a Idade Moderna, podemos chamar assim, ela começa com a Revolução Francesa, em 1789, mais ou menos nesse período. Essa Idade Moderna, ela coincide com o processo de industrialização, ou seja, da Revolução Industrial, e nesse período nós passamos a ter as cidades já voltando a ser planejadas, a cidade no formato de estrela, com ruas radiais. Houve também alguns estilos, e entre esses estilos nós tivemos na Idade Moderna o estilo barroco. O estilo barroco é considerado, por exemplo, as habitações passaram a se voltar para a rua, e isso nós vamos ver bastante aqui, né, no modelo de cidade portuguesa que foi implantada no nosso país. Também um outro estilo que surgiu nesse período foi o romantismo, ou seja, uma cidade orgânica, funcionando como se tivesse vários órgãos, o comércio, as atividades industriais, as atividades cívicas, enfim, os órgãos públicos. Esse foi o modelo de cidade que surgiu justamente nesse período que é conhecido na história como a Revolução Industrial. Agora, na situação que nós estamos vivendo hoje, o que está ocorrendo? Surge esse fenômeno que é a megalópolis, ou seja, a cidade com uma população extraordinária. Vocês peguem só o município de São Paulo. São Paulo, não a região de São Paulo. Só o município de São Paulo tem mais gente morando dentro do município de São Paulo que todo o estado do Paraná. O município de São Paulo ultrapassa 10 milhões e meio de habitantes. O estado do Paraná tem em torno de 10 milhões e 200, talvez 10 milhões e 400 mil habitantes. Então, vocês observem que São Paulo está entre as maiores cidades do mundo. Você vai ao Rio de Janeiro, também é a megalópolis. Ela foge da dimensão humana. E assim, no mundo, nós temos cidades como Tóquio, Nova York, Cidade do México, Calcutá, na Índia, algumas cidades que elas são de dimensões extraordinárias. Então, isso é a característica dos nossos tempos. E o que traz de consequência isso? Além da superpopulação, aquelas periferias degradadas, as pessoas vivendo em subhabitações, o verdadeiro caos urbano, congestionamentos, você não se entende, a violência urbana, enfim, toda essa insegurança que as grandes cidades, as grandes metrópoles hoje apresentam aos seus habitantes. E, por outro lado, o modelo dessas grandes cidades também é um pouco de tudo. Tem vários tipos de traçado tabuleiro de xadrez, o polinuclear, ou seja, uma forma, vários modelos se adaptando ao próprio ambiente. Então, a cidade, a megalópolis, as grandes cidades da atualidade,
é esse fenômeno que todos nós estamos acostumados a ver. Pois bem, houve uma evolução ou houve um retrocesso? O tempo é que vai dizer. A cidade do futuro. Nós estamos observando que a cada ano uma cidade ou um país quer fazer o edifício mais alto do mundo. Há alguns anos atrás era o World Trade Center, antes nós tínhamos o Empire State Building em Nova York, depois o World Trade Center, depois o Sears Tower em Chicago, depois tivemos as Torres Petrona lá na Malásia, e agora está saindo o maior prédio do mundo, que é nos Emirados Árabes Unidos, com cerca de 160 pavimentos, mais de 800 metros de altura. Então, será que a cidade do futuro será vertical? Ela será submarina? A cidade do futuro será no espaço? Ou será subterrânea? O tempo é que vai dizer. E vocês, gestores urbanos do nosso Brasil, vão provavelmente participar da construção dessas cidades do futuro. Aliás, todos nós estamos participando de uma forma ou de outra. Pois bem, e o que é a cidade? Agora nós vamos abordar como a ciência, como a sociologia, enfim, como é que se denomina, ou se observa, ou se vê, como se qualifica, se identifica o que é a cidade. A cidade é, antes de tudo, um espaço físico, ou seja, é também um espaço social, são as relações das pessoas que ocorrem dentro de um espaço físico. Então, ela congrega este conceito de espaço físico, mas também de espaço social. É aonde nós vivemos, é o ambiente construído pelo ser humano, é essa construção da civilização que traz, não é uma invenção nova, mas é uma construção ao longo do tempo. E nesse ambiente nós colocamos ali a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa realidade, os nossos projetos, enfim, os nossos objetivos. A cidade é esse espaço aonde as relações humanas acontecem com maior intensidade. E eu posso concluir dizendo que tenha a cidade o formato que tiver, tenha o desenho que tiver, a cidade é, antes de tudo, um espaço de convivência social. Ou seja, como eu já disse, é o ambiente onde nós vivemos, onde nós abrigamos a nossa família, abrigamos os nossos filhos, aonde nós construímos a nossa vida. Então, nunca pode se perder de vista que isso é a cidade. Às vezes, nós nos confundimos com a própria cidade. Nós achamos que tudo é a cidade. Não. A cidade, ela é a construção humana, é o espaço construído, é o ambiente onde as relações humanas se intensificam. Vamos ver o que significa o termo cidade. Cidade vem de uma palavra latina que significa civitas, ou seja, é um termo que dá origem a outras palavras, como, por exemplo, cidadão, cidadania, civismo. Então, é o ambiente onde as relações cívicas ocorrem. Na antiga Roma, os romanos, eles denominavam cidade aquele espaço onde as relações cívicas ocorriam. Por isso que hoje nós usamos esses termos que são oriundos de civita, como cidadania, cidadão, civilização, enfim, é esse ambiente. Um outro termo latim também para denominar cidade é urbe, ou seja, é um sinônimo e gerou, digamos, desta palavra urbe, deste ambiente urbano, que aí se vincula mais ao aspecto, digamos, da própria construção da cidade, do aspecto físico da cidade, que seria o urbanismo, a urbanidade, ou seja, a pessoa que mora, que habita, que vive no ambiente urbano, ele teria essas características.
Outra questão, agora nós vamos observar que alguns pensadores, alguns sociólogos, algumas pessoas que refletiram sobre a cidade, elas dizem, por exemplo, Weber, Max Weber, um grande sociólogo do final do século XIX e início do século XX. Ele vê a cidade sobre o seu aspecto material, ou seja, os prédios, as casas, as atividades urbanas, que são atividades de indústria, de comércio, de serviços, e que se contrapõem às atividades agrícolas, às atividades rurais. Lefebvre, um outro sociólogo também francês, ele diz que a cidade produz vida própria, independente, que ela nasceu da divisão do trabalho nas suas diversas modalidades. Se nós formos observar, as cidades, elas têm muitas atividades que se realizam dentro de uma cidade. Uma pessoa é professor, outro é médico, outro é advogado, outro é engenheiro, outro é comerciante, outro trabalha na indústria, outro trabalha na área de segurança, enfim. A cidade tem essas múltiplas atividades. Então essas são algumas definições do que pensam alguns sociólogos, alguns pensadores e falam a respeito da cidade. Pois bem, Alzheimer é um outro pensador que diz o seguinte, que a cidade é o lugar de trocas materiais, de trocas espirituais, ou seja, a cidade não é apenas as trocas entre os comerciantes e os cidadãos, mas ela é uma troca também de emoções, é uma troca em todos os sentidos, porque o contato entre os seres humanos, o contato entre as pessoas, ele possibilita que isso ocorra no espaço físico da cidade. Castells, que já é um sociólogo moderno, ainda vivo, e que escreveu alguns livros que vocês poderão encontrar e estão citados na bibliografia do nosso livro, da nossa obra, Castells diz que a cidade ela tem dois sentidos. Um, o sentido de agrupamento, ou seja, um grande volume populacional e um conjunto de crenças, de preceitos éticos, morais, ideológicos e comportamentos habituais que geram justamente aquilo que se chama de cultura urbana. Castells escreveu, entre outros livros, um clássico que se chama A Sociedade em Rede. Este livro, com certeza, vocês lendo, são 3 volumes, muito mais volumoso aqui do que o meu livro, A Organização Social e a Política Urbana, são 3 volumes maiores do que esse aqui. Este livro, A Sociedade em Rede, ele dá um diagnóstico das cidades contemporâneas, ou seja, do momento em que nós estamos vivendo. Pois bem, que época que nós estamos vivendo? A filosofia, a cultura, a ciência diz que nós estamos vivendo num período pós-moderno, ou seja, que nós já passamos da civilização industrial e agora nós estamos na civilização da informação. Então, como é que seria esta cidade pós-moderna? Os pensadores, aqueles que refletem sobre a cidade, eles dizem que a cidade pós-moderna é uma espécie de uma colcha de retalho, ela é fragmentada, ou seja, o tecido urbano, ele se contrapõe, as atividades não são mais separadas entre atividades cívicas, atividades de lazer, atividades de trabalho, mas elas estão todas em conjunto. Então, estão de uma forma superposta. Quer dizer, a cidade pós-moderna ela é uma verdadeira colagem. Vocês imaginem uma criança brincando em casa, pegando os desenhos, recortando lá nos jornais e colando uma figurinha aqui, outra ali, lá, acolá. Enfim, essa é a conceituação da cidade pós-moderna. Pois bem, e o que vem a ser urbano? Há várias definições do que vem a ser urbano. Por exemplo, os Estados Unidos, o México, a Venezuela, dizem que é urbano o que tem mais de 2.500 habitantes. Uma pequena comunidade que tenha mais de 2.000 habitantes, 2.500 habitantes, nesses países são considerados urbanos.
Já no Japão, para que uma comunidade seja considerada urbana, precisa de uma população de 30 mil, habitantes. E na Índia, acima de 100 mil habitantes. Ou seja, vocês vejam que cada país tem uma conceituação do que vem a ser urbano. No Brasil, é considerado urbano aquilo que a lei determina. Vocês gostaram desta aula? Você também pode estudar gestão pública. Este é um curso superior tecnológico, você vai à aula apenas uma vez por semana. Para cada disciplina você recebe um livro e hoje nós temos alunos em todo o território nacional. Você é nosso convidado para também não apenas ouvir e debater a gestão pública, mas poder praticá-la, se tornando um gestor público. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.